E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, lá no 14 mesmo, 12, a Bíblia fala que os discípulos veio anunciar a Jesus a morte de João Batista. Jesus então, ouvindo, pegou o barco e se retirou dali para um lugar deserto para ficar só. Assim a Bíblia diz. E ao chegar num determinado ponto, Jesus ele encontra uma multidão que estava à sua espera. Aquela notícia vazou que Jesus ia se retirar. Jesus, com seus discípulos, dá de cara com a multidão. A Bíblia vai falar que é multidões, são muitas pessoas. Então Jesus, ele vê aquela multidão como ovelhas perdidas sem pastor. Jesus move o coração de compaixão. Então Jesus coloca a necessidade daquela multidão à frente, acima, em primeiro do que ele estava passando. Porque João, quem conhece a história sabe que João era primo de Jesus, amado de Jesus, e foi o que Deus levantou para vir anunciar a vinda de Jesus. Aleluia! Então, para Jesus foi uma perda muito grande, imagino eu. Então Jesus, ele naquela tarde, Jesus ensina com autoridade, a Bíblia fala, cura aquela multidão. E chegando já à tardezinha, e algum discípulo chega para Jesus e diz: mestre, já está tarde, melhor a gente dispensar essa multidão aí, porque não tem como alimentar elas não. Aqui não tem uma padaria. Isso aí eu estou falando, não está na Bíblia não. Não tem nada para a gente alimentar essa multidão. Ele dispensa eles vão para as aldeias aí e se alimenta. E o interessante que eu acho disso, que quando nós temos fé em Jesus, quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, Jesus, ele cuida de nós por inteiro. Jesus não cuida só de uma área espiritual. Jesus, ele cuida de nós por completo. Não tem uma área da nossa vida que Jesus não vai cuidar. Ele vai suprir, ele vai fazer o que é necessário ser feito. Ele nunca nos deixa só uma área, mas é por completo. Nós temos a fé que nós temos que ter em Jesus, porque ele faz, a palavra está falando que ele vai fazer. Amém? E a palavra falar que Jesus
pega poucos pães, a Bíblia vai falar que são 5 pães e 2 peixes. Jesus transforma, dá graças e transforma com um grande milagre e sustenta aquelas pessoas que são, a Bíblia vai falar que são 5.000, fora as crianças e mulheres. E algo que me chama a atenção e que fala comigo muito, e é sobre a quantidade que Jesus fez. Eu quero profetizar nesta noite, meus amados irmãos. Não importa a quantidade da fé que os irmãos têm, que eu tenho. Eu quero profetizar da mesma forma que Deus fez, que Jesus fez aqui. Ele vai multiplicar a nossa fé. Em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite que essa igreja, não importa o tamanho da sua fé, Jesus vai aumentar a sua fé. Só creia, só creia, só creia que Ele vai fazer muito mais que nós imaginamos na nossa fé. Ele vai edificar. Se é alguém que não tem fé, eu profetizo em nome de Jesus, os irmãos, vai ser multiplicada a fé. Amém? Aí chega no nosso texto, a qual nós acabamos de ler. Jesus dispersa, primeiro ordena, manda os discípulos que atravessem o lago, o mar, e depois ele dispersa as multidão e sobe para orar. E a Bíblia vai falar que já era noite, o barco de Jesus, ele se encontra no meio do mar porque o vento era forte, as ondas levaram o barco de Jesus. E a Bíblia vai falar que em Marcos 6, 45, 47, se não me engano, a Bíblia vai falar que Jesus estava orando, mas aonde Jesus estava vendo os discípulos, porque da mesma forma que o barco foi levado pelas ondas fortes, aqueles discípulos estavam passando por uma tempestade muito grande. A Bíblia vai falar que eles estavam em dificuldade, em grande dificuldade. Meus amados irmãos, e eu gostaria de citar 2 tempestades a qual nós passamos, 2 tipos de tempestade. Primeira tempestade que eu gostaria de citar aqui é a tempestade de correção, disciplina, a qual muitas vezes eu e você somos diante do Senhor, como eu vou falar, desobediente. Quantas vezes o Senhor tem nos mandado numa direção e nós vamos para outra? Quantas vezes o Senhor tem nos falado, fica onde eu coloquei, e nós rebeldemente saímos. Quantas vezes Deus fala, não faz isso, e nós fazemos. E me faz lembrar de Jonas. Deus manda Jonas para uma direção. Deus fala: ó, Jonas, eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você faça isso. Jonas, por desobediência a Deus, foi para outra direção. E a Bíblia vai falar que Jonas passou por uma terrível tempestade, e Jonas foi parar na barriga de uma baleia. Você pode imaginar o que uma desobediência pode fazer? Então a nossa desobediência, ela vai trazer uma tempestade talvez muito grande. Mas Deus faz isso não é porque Deus é ruim. Deus faz isso porque Ele nos ama. Tem certa direção que o homem vai, é para o seu próprio mal, é a sua própria destruição. E Deus permite a tempestade da vida da pessoa para que ela volte a consertar diante do Senhor. Nós precisamos entender isso. E se é alguém hoje, meus amados irmãos, que por acaso está numa direção a qual o Senhor não mandou, ou se está fazendo alguma coisa que não é da vontade do Senhor, talvez algo que você está olhando e não deve olhar, talvez o que você está falando e você está ouvindo, eu não sei, mas Deus é fiel para te perdoar, aleluia, e para te abraçar e para dizer: eis aqui, eu quero ser da minha direção, eu quero ser dessa direção. E nós temos que consertar a nossa vida. Se há algo que está fora da vontade do Senhor. E também eu vejo que, e lembro, Israel. Quantas vezes o Senhor tem dado uma direção para Israel, Israel tem se desviado daquilo que o Senhor tem colocado, tem falado. E a tempestade veio, as dificuldades veio.
Por quê? Desobediência. A desobediência vai trazer tempestade, vai trazer dificuldade. Então nós precisamos ver isso. Esse ano que se inicia, em nome de Jesus, a gente vai se consertar cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto. Tempestade. De amadurecimento. Crescimento. Muitas das vezes nós vamos passar por certa dificuldade, é para nos fazer crescer, nos amadurecer. Tem tempestade que nós vamos passar, é para nos moldar. Tem tempestade que a gente vai passar, é para Deus trabalhar em nós. Muitas das vezes a gente vai tirar grandes lições dessas tempestades para a nossa vida, para ajudar o próximo, para falar. E muitas das vezes também a Bíblia fala que onde Deus vai achar caminha o nosso coração duro. Então existe essa tempestade em nossa vida e nós precisamos permanecer. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar que Jesus, na quarta vigília da noite, Jesus, ele anda sobre as águas para ir até os discípulos. Por quê? Porque o barco de Jesus, igual eu falei, foi levado pelas ondas, pelo vento. Então a Bíblia vai falar que Jesus andou pelas águas até os discípulos. Quarta vigília da noite, os judeus, eles dividiam a noite em quatro vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, até às 6. Então provavelmente não, o que a Bíblia fala foi quarta vigília da noite, os discípulos, Jesus foi até os discípulos entre 3 e 6. E a gente fica perguntando, alguém, não sei, vem à nossa cabeça, por que Jesus foi até os discípulos essa hora? Se Jesus estava vendo os discípulos passando pela tempestade. Por que Jesus demorou até a última vigília da noite para ir até os discípulos? Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo é no tempo do Senhor. Aleluia. Aleluias. Jesus então chega naquele lugar e os discípulos então veem Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus se apresenta e os discípulos assustam e acham que é um fantasma, mas é Jesus, é o socorro chegou, mas os discípulos acham que é um fantasma. A Bíblia vai falar e grita assustado. Então Jesus acalma os discípulos e diz: não tema, sou eu. Então Pedro, com muita fé, fala para Jesus: se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor andando por cima das águas. E Jesus então diz: vem. E Pedro foi, andou pelas águas. Mas em um determinado tempo que Pedro olhou, firmou em Jesus, ele andou. Mas quando ele desviou, ele caiu. E eu aprendo muito com essa parte da mensagem. Primeiro o seguinte: passamos por várias dificuldades, passamos por provação, como eu já tinha dito. E às vezes nós achamos que Deus não está nos vendo. E às vezes nós achamos que Deus não vai nos atender, não vai nos socorrer. E começamos a murmurar contra Deus, começamos a achar que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus fala que Deus vem na hora certa, nem que seja na quarta vigília da noite. Deus vai a nosso encontro. Não importa a situação que nós estivermos passando, Deus vai nos socorrer. Aleluia. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé que Ele vai nos socorrer, que Ele vai até o nosso encontro. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. E nós precisamos, e uma coisa também que nós aprendemos com Pedro, foi Pedro, ele caiu, ele afundou nas águas, mas ele clamou a Jesus, e Jesus socorreu ele. E eu aprendo nisso, meus amados irmãos, a necessidade que nós temos de orar. Nós temos que ter uma vida de oração. Muitas vezes nós, mal oramos 2 minutos ou 5 minutos. Nós precisamos ter vida de oração. A nossa casa, o nosso trabalho, onde estiver, a gente tem que ter tempo para orar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Tem que ter intimidade com Deus. Não é para passar para as dificuldades, mas quando ela vir, a gente vai conseguir esperar Deus, no tempo de Deus Ele nos socorrer. Porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. Mas Ele quer que nós temos intimidade, quer que a gente ora. O que nós aprendemos, eu gostaria de ler um pedacinho que eu escrevi aqui. Aleluia, aleluia, Jesus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, contudo, perseverança e súplica por todos os santos. E me faz lembrar também de Paulo e Silas, quando na tribulação, na prisão ali, quando parecia que não tinha mais saída, o que eles fizeram? Adoraram e oraram. Eles não murmuraram, eles esperaram e sabiam que Jesus ia socorrer. Eu aprendo que não importa o que nós estiver passando, não importa a situação que eu e você estiver passando, nós temos que ter fé que Jesus Ele vai no nosso encontro. E nós temos que orar, nós temos que ter intimidade com Ele. Porque ficamos só carnais. E quando eu sou carnal, eu não consigo entender e esperar o tempo de Deus. Eu vou fazendo de qualquer maneira e falando e não agradando a Deus. Então nós precisamos ter oração. E eu entendo, uma coisa que eu entendo também aqui, que há um tempo, Pedro estava com seus discípulos passando por uma tempestade, uma dificuldade. No outro tempo, Pedro já estava andando pelas águas. O que Deus quer com a gente é que mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades que nós passamos, nós glorificamos e esperamos Ele no tempo certo Ele vai nos socorrer. E quando nós esperamos Ele, confiando, tendo fé que Ele vai nos socorrer, orando, adorando, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro. E grandes coisas Ele vai fazer através das nossas vidas. Eu entendo que grandes coisas vai fazer na nossa vida em questão de entendimento, de graça, em questão de orar e pessoa ser curada, de falar da palavra dEle. Então isso que eu entendo, o Pedro andar sobre as águas, é isso que eu entendo, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo agindo em nossa vida. Porque quão é difícil isso hoje, quão é difícil ter uma pessoa que é cheia da presença de Deus, que tem a perseverança de confiar, de ter fé. Então nós precisamos, mesmo passando pelas dificuldades, as provações, nós temos uma vida de oração, mesmo que está chorando, está doendo, mesmo que o medo bate na nossa porta, mas nós continuamos crendo, com fé, que Jesus vai vir ao nosso encontro. E quando tudo passar, Ele vai fazer nós viver grandes coisas na presença dEle. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.